Então, pessoal, hoje na nossa aula a gente vai falar sobre o módulo 17, que trata sobre o Oriente Médio, né? E o Oriente Médio ele é marcado por várias situações, tá? Então, o tema da nossa aula hoje é o Oriente Médio, mosaico de povos, conflitos e interesses, tá? Então, assim, é uma região muito interessante que a gente vai ver o mapa daqui a pouco, vocês vão ver. É só para a gente começar, ó, tá escrito assim, a geopolítica do petróleo no Oriente Médio. Aí tem uma charge dizendo assim, né, dos Estados Unidos, alguém dos Estados Unidos, nada de armas químicas e nem sinal do paradeiro do Saddam, mas já confiarmos, acho que já confirmamos, né? O petróleo é ótimo, né? Ou seja, muitos conflitos que acontecem nessa região do Oriente Médio, o fundo de pano, na verdade, é a questão do petróleo. É uma região muito rica em petróleo, daqui a pouco a gente vai ver por quê. E esses conflitos que acontecem além do petróleo tem outras dinâmicas, tem outras situações que a gente vai estar falando ao longo dessa aula, tá? Mas só para vocês começarem a perceber, o Oriente Médio é uma sub-região da Ásia que apresenta assim muitos povos diferentes, muitos conflitos e também muitos interesses, tanto internos quanto internacionais. Então, como eu falei para vocês, o Oriente Médio é uma sub-região da Ásia, né? Tem uma cultura diversa, vamos dizer assim, ou culturas diversas, né? É uma localização estratégica, daqui a pouco a gente vai ver um mapa, vocês vão ver. Estratégica por quê? Porque ela está ali no entrecaminho, né, da Ásia, da Europa e também da África. Então, é uma região assim que muitos povos e nações têm interesse sobre ela. É a maior produtora de petróleo do mundo e onde tem as maiores jazidas de petróleo também, tá? E é um local que, ao longo dos anos, houve muitas guerras e conflitos, tá? Então, nós vamos, para começar, na apostila de vocês, vem tratando sobre a Arábia Saudita. Por quê? A Arábia Saudita, dentro do Oriente Médio, é um país que a maioria da população é árabe, né? A maioria da população é islâmica, mas tem uma abertura maior para o Ocidente em relação à entrada de multinacionais, principalmente dos Estados Unidos, mas da Europa também, em relação à exploração do petróleo que existe lá. Tá? Então, hoje, ela tem uma visão progressista no Oriente Médio, ela não é fechada, a Arábia Saudita. Também é a maior economia dessa sub-região, porque recebe muitos investimentos externos, e é o maior produtor de petróleo, né, dessa sub-região. E no ano 2000, a Arábia Saudita, o governo vai criar uma agência de petróleo chamada Arábia Saudita General Investimento e Autoridade. Ou seja, é uma reguladora, só que é mais amigável aos investimentos externos. Tá? E para que foi criada essa reguladora? Para eliminar as barreiras aos investimentos estrangeiros. Ou seja, o país era um pouco fechado até o ano 2000, a partir do ano 2000 ele começou a se abrir aos investimentos estrangeiros e deu muito certo, porque muitos investidores foram atraídos pela mão de obra barata lá na Arábia Saudita, mas também pela grande produção de petróleo. Então, mesmo assim, esse país é alvo assim, de estereótipos, de interpretações equivocadas, não só o país, mas a região toda, né, do Oriente Médio, e precisa transformar seus sistemas educacionais para poder qualificar a mão de obra e atrair mais investidores ainda. Então, esse é um desafio para a Arábia Saudita nos dias de hoje ainda. Vocês estão percebendo que a educação ela é uma alavanca para o desenvolvimento? Se os governantes não entenderem isso e não investirem pesado em educação,
Lembra que a gente estudou falando sobre os tigres asiáticos, como que eles investiram em educação? Então, os governantes precisam entender que a população é também um trunfo, se for bem qualificada em relação à educação. Então, tem que investir em universidades e tudo isso. Tá? Então, aqui a gente vai ver que, só para vocês terem uma noção, a Arábia Saudita fez uma universidade recentemente que é para os ambos os sexos, isso já é progressista, né, porque permite a entrada de mulheres, e além disso, é baseado como que a pessoa entra nessa universidade? Pelo mérito. Né? Então, se a pessoa é um excelente estudante durante o ensino médio, durante o ensino básico, quando ele chega na universidade, ele já tem acesso a ela. Então, você vê que o mérito é muito importante nesse país. Tá? Então, como vocês estão vendo agora nesse próximo slide, aqui está falando das reservas de petróleo. Deixa eu só abrir aqui que tem alguém pedindo para entrar. Então, o que acontece? A região do Oriente Médio é uma região rica em petróleo. Eu vou estar explicando agora por quê. Né? É uma região rica em petróleo. Você pode ver no slide aí. Tá? É uma região que existem muitas disputas por esse petróleo. Mas você pode ver aqui nesse gráfico, está mostrando mais ou menos como que se formou o petróleo nessa região. Tá? Então você vê que é uma região que, no passado geológico, as pesquisas vão dizer que toda a região do Oriente Médio já fez parte do fundo do oceano. E com a movimentação das placas tectônicas, aquela região foi soerguida, ou seja, ela levantou do fundo do oceano. Né? E aí, como ela levantou, ela foi trazendo o substrato do oceano, né? E como as rochas foram sendo colocadas à mostra, elas foram sofrendo erosão, as areias foram solidificando, vamos dizer assim, esse material orgânico de origem marinha que estava lá no fundo e formando grandes jazidas, grandes poços de petróleo em toda essa região, praticamente, né, do Oriente Médio. Tá? Então, essas reservas de petróleo elas são alvos de disputas até hoje e existem conflitos também, aumento de preço. A gente vai falar da OPEP lá na frente, você vai ver que tem uma organização que foi criada para poder controlar o preço. Isso criou crises no mundo na década de 70, duas crises do petróleo, outros países começaram a procurar petróleo nos seus territórios. Então, assim, é uma região de grande disputa. Tá? Então, assim, para a gente caracterizar melhor o Oriente Médio, primeiro que ele é caracterizado pelas contradições e também pelas diversidades internas. A gente vai ver que existem muitas paisagens naturais diferentes no Oriente Médio, apesar de parecer que não. Existem muitas culturas e religiões, né, bem diversificadas no Oriente Médio, também apesar de parecer que não. Né? Parece que a gente pensa que o Oriente Médio é só islâmico, mas a gente vai ver que tem outras religiões ali, inclusive politeístas. Tá? Nós temos também modelos políticos diversos. Então, a gente vai ver ao longo dessa aula. Essas disputas geopolíticas elas foram internas e externas. Tem alguns slides aqui que eu coloquei para falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, por que o mundo inteiro tem interesse nessa região do Oriente Médio? Como eu falei, o alvo principal do mundo é tanto estratégico, porque é uma região que para o comércio mundial é muito importante, desde os tempos antigos, bíblicos até, sem lembrar da Babilônia, né, do Império Persa, vocês vão lembrar disso aí. É uma região entre caminho entre a Ásia, Europa e África, então sempre despertou o interesse dos países e dos impérios antigos. Também os empresários eles buscam dominar essa região até hoje. E
novos países foram criados, até os pequenos países, para poder dar poder às lideranças locais. A gente vai estar vendo ao longo da nossa aula de hoje, tá? Agora, por que esse nome Oriente Médio? Já parou para pensar? Esse nome dessa sub-região Oriente Médio, na verdade, é uma perspectiva eurocêntrica em relação à proximidade ou distanciamento da Europa, tá? Como que a Europa, que dominou o mundo durante muito tempo, né, que foi assim, a Europa, alguns países da Europa foram potências no mundo inteiro, como o Reino Unido, né, que a gente pode citar aqui, a França também com seu império, e Portugal e Espanha também em relação à navegação, mas isso antes. Então, a visão que a Europa tinha do mundo era em relação a si. A Europa se considerava o centro do mundo e ela começava a denominar as regiões de acordo com ela. Então, o que ficou colocado aqui? Oriente Próximo são, para a época, era o leste europeu e a península dos Balcãs. Tá? O Oriente Médio é essa região que a gente está estudando hoje, tá? Que fica localizada ali entre a Palestina, também a Península Arábica e a região da antiga Mesopotâmia, que compreende o Irã, né, o Iraque e outros países, e o Extremo Oriente, que era distante da Europa. O Extremo Oriente aqui é o leste asiático, tá? Onde, por exemplo, está a China, o Japão. Então vejam que é em relação à distância da Europa, não é em relação à distância do Brasil, por exemplo, ou dos Estados Unidos. Tá? A gente que acabou pegando esse nome, né, e usando também como Oriente Médio. Tá? Então, como eu falei, tem grandes reservas de petróleo nessa sub-região, só que esses países dependem quase que exclusivamente do petróleo como produto principal de exportação. Então, os países dependem disso. Já não tem muitas coisas na agricultura, na pecuária, né, dependendo do país. A maior parte das divisas vem do petróleo. Tá? E a grande concentração de renda mesmo assim. Você vai ver que esse petróleo ele não é dividido de forma justa, igualitária, não. Você vai ver que tem alguns sheiks, alguns príncipes do petróleo, famílias riquíssimas que sobrevivem do petróleo, e a maior parte da população está como? Na miséria, na pobreza. Esse slide aqui mostra a importância do petróleo no mundo, gente, só para vocês terem uma ideia. A gente pensa, quando fala assim, do petróleo é só para produção de energia, para produzir gasolina, para produzir diesel, também. Mas olha quantas coisas nós podemos fazer do petróleo. Ó, plásticos, tecidos, borrachas para pneu e outras coisas, essência de perfumes, acho que isso vocês nem sabiam, talvez. Ó, colas, tintas, explosivos, isso aqui algumas coisas só, fertilizante, plantação, olha lá, aqueles aerosóis que a gente usa para matar insetos, medicamentos, sabiam disso? Muitos produtos de limpeza, produtos químicos. Então, até maquiagem que as meninas usam é produzida através de derivados de petróleo também. Então, assim, se um dia acabar a produção de petróleo no mundo, as jazidas de petróleo secarem, vai abalar a economia mundial, porque muitos produtos são feitos de petróleo. Tá? Então a gente não tem noção disso. Então o nosso computador, o nosso celular, tem vários componentes que são derivados do petróleo. Tá? Só para a gente ter um exemplo aí. Então, essas economias elas são baseadas nisso. Tá? Tem mais um aqui falando, mostrando. Agora eu quero mostrar a região para vocês. Olha esse mapa, gente. Esse mapa aqui é interessante, que mostra a região do Oriente Médio. Tá? Aí você vê aqui ele está um pouco recortado, mas dá para a gente ter uma ideia. Né? Ó, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, aqui onde tem Dubai, ó, muitas pessoas têm vontade de conhecer, Catar, Bahrein, tá vendo? Aí tem Kuwait, tem para cá mais ao sul, né? Tem Kuwait aqui, ó, mais ao sul tem outros países. Aqui o Irã, ó, Irã. Aí você tem o Iraque, né? Então toda essa região é região do Golfo Pérsico, tá vendo?
entre também o Mar Vermelho, que não está sendo mostrado aqui, mas está mais aqui a oeste. Então, toda essa região é a região que faz parte do Oriente Médio. Então, você vê que é uma região estratégica, é uma região de passagem da Ásia para a Europa, para a África. Você imagina naquele tempo que não tinha avião, que não tinha automóveis nem trens. Então, assim, era uma região de passagem muito importante, ok? Ó, mesmo assim, por que é uma região de conflitos? Os Estados Unidos instalaram bases militares em toda a região do mundo, mas no Oriente Médio tem muitas. Olha, olha só, esses vermelhinhos são áreas produtoras de petróleo e gás. Geralmente são empresas multinacionais que estão explorando aqui, dos Estados Unidos, de países da Europa, né? Tem também da Ásia, da China, né? Algumas empresas que exploram petróleo nessa região. E esses pontinhos azuis estão mostrando as bases americanas, as bases militares. Percebam que praticamente, né, só para a gente não afirmar totalmente, mas elas estão aqui em áreas estratégicas para poder proteger a produção de petróleo e não é para proteger a população como é passado, né? Como mostrei aquele meme para vocês semana passada, né? Eles vão lá, desenham um mosquito na mão, né? O meme estava dizendo assim, coloca democracia, bate na orelha do cara, que é do Oriente Médio, eles arrumam um pretexto, na verdade, para dizer que estão protegendo. Ah, eu protegi você do mosquito, mas na verdade não é isso, né? Hoje é o que? É eu protegi você do terrorismo, né? Mas na verdade o interesse está no quê? No petróleo, tá? Então, olha, por exemplo, a elite aí desses países árabes, são príncipes árabes, sheiks do petróleo, tá vendo? Dos Emirados Árabes, essas regiões que são grandes produtoras de petróleo. Eles com suas famílias que vivem em luxo, vivem em palácios, não é porque eles herdaram essas riquezas, não. Isso aí, na verdade, é uma má distribuição de renda. O petróleo é do país, mas as famílias, algumas famílias nobres que estão lá vivendo no luxo. Às vezes tem pia, tem torneira, tudo feito de ouro, né? Esses luxos assim excêntricos, e a maior parte da população passando fome, sem emprego, tá? E o petróleo indo como recurso para essas famílias, ao invés de ser investido em educação, em saúde, qualificação da mão de obra, como eu falei para vocês, né? Isso não é mérito dessas famílias, não, tá? Essa riqueza, na verdade, está sendo usufruída do petróleo que é retirado de lá. E eles estão no poder há mais de 30, 40 anos, só para vocês terem uma ideia. Então não existe democracia como a gente pensa aqui no mundo ocidental. Só nos países que tentam implementar, tá? Então, assim, eu vou falar de alguns fatores agora, porque quando a gente pensa em Oriente Médio, a gente pensa em conflitos. Mas antes aqui, ó, olha as empresas que fizeram um cartel. O que é um cartel? Elas fecham o preço de petróleo para vender o mesmo preço da gasolina, né, dos derivados de petróleo para o mundo inteiro para elas enriquecerem. Elas são transnacionais, tá? Então elas controlam o mercado internacional do petróleo, tá vendo? Então você tem a Standard, Texaco, Gulf, Esso, Mobil, Shell, tá vendo? BP. Então são empresas ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Europa, dominam esse mercado, tá vendo? Então muitos países nacionalizaram o petróleo na década de 50 para tirar da mão dessas empresas aí que exploravam petróleo lá diretamente. Então eles tiraram vamos dizer assim, esse direito e acabaram nacionalizando em vários países lá. Então eles vão explorar, vão refinar, desenvolver tecnologia própria ao longo do tempo. Tá? Coloquei o exemplo aqui da Pemex, da Petrobras, mas eles têm as suas empresas próprias lá no Oriente Médio. Tá? E a OPEP, gente, que eu falei no início da aula. A OPEP é a organização dos países exportadores de petróleo. Tá?
Então, como aquelas 7 irmãs, que eram aquelas empresas que ficavam com a maior parte do lucro do petróleo, elas eram de outros países, não do Oriente Médio, os países do Oriente Médio decidiram fazer essa organização para também controlar o preço do petróleo. Então, eles se uniram, começaram a reduzir a produção de petróleo, porque reduzindo a produção vai reduzir a oferta no mercado e vai aumentar o preço. Então, na década de 70, nós tivemos 2 crises do petróleo que arrebentaram a economia mundial. Inclusive o Brasil sentiu isso também, que vai viver um período de recessão na década de 80. Olha os países que são membros da OPEP. Né? Aqui na América do Sul, nós temos a Venezuela e o Equador, tá vendo? O restante fica para a África e no Oriente Médio. Para você ter uma ideia, no Oriente Médio, quem é da OPEP? A Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, Irã, Kuwait e Catar. Bastante países, né? Só para você ter uma ideia. Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de conflitos na região do Oriente Médio. São vários motivos, tá? Nós temos luta pelo domínio das reservas de petróleo, e esse domínio ele pode ser interno, alguns países, alguns grupos internos lutando pelos poços de petróleo, mas também tem países assim que não são do Oriente Médio que lutam também pelo domínio do petróleo na região, como os Estados Unidos, como a Rússia, né? A China também entra nesse cenário. Okay? Também nós temos rivalidades étnicas. Tá? Depois eu falo dessa parte aqui. Nós temos também disputas por recursos hídricos. Vocês tinham noção disso? Nós temos disputas pelos recursos hídricos. Ou seja, como é uma sub-região com muitos desertos e pouca água potável, os poucos recursos que existem, as nascentes dos rios, né, os oásis, eles são disputados através de conflitos também, né, até hoje. E como eu falei, é um posicionamento estratégico, né, Ásia, Europa e África, né, como um centro de passagem ali, e alvo de potências e impérios desde os séculos passados. Né? Para você lembrar, a Babilônia, né? O Império Persa, todos eles já disputaram a região. O Império Romano já tomaram a região também. Né? Então, assim, existem muitas questões que envolvem essa região. Nós temos as questões, além de econômicas, que a gente já viu, e estratégicas, temos as questões humanas também. Por quê? Tem a questão da Palestina, porque alguns grupos se opõem, por exemplo, árabes e judeus, sobre a questão da Palestina. Vou falar daqui a pouco o que é. Né? Nós temos os extremistas que vão assim além, né, dos pensamentos expressos nos escritos das suas religiões, e isso assim fica mais radical porque sofre interferência estrangeira dos Estados Unidos, da Rússia, por exemplo, da antiga União Soviética no período da Guerra Fria. Também o quadro socioeconômico vai afetar muito essas questões de extremistas. Por quê? Porque as pessoas mais pobres, vivendo na miséria, elas vão entrar para esse caminho, né, do extremismo, do terrorismo, não todas, né, mas algumas vão ser seduzidas para isso. E eles já vivem em ambientes de guerra há muitos anos, há muitas décadas também. Né, e isso para eles é comum. E interpretação radical também dos escritos religiosos. Eles não atualizam os escritos. Por exemplo, quando a gente pega uma passagem da Bíblia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contextualizar com a época, ver o que aconteceu naquela época, por que aquilo foi escrito para aquelas pessoas daquela época. Depois que a gente faz isso, a gente atualiza para os dias de hoje, o que ela quer dizer para hoje, mas não é o pé da letra, entendeu? E alguns escritos islâmicos, por exemplo, eles levam ao pé da letra o que foi escrito há mais de 1000 anos, né, para você ter uma ideia. Então, isso gera muito conflito, porque o que foi escrito para as sociedades passadas, elas não servem para hoje. Já pensou? Né? Então, lá na Bíblia, por exemplo, está escrito assim:
Se o teu olho te fizer pecar, arranque-o fora, porque é melhor você entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com o corpo todo. Já pensou se a gente for levar isso literalmente? Né? Aí todo mundo vai estar arrancando seus olhos aí porque ele faz pecar. Mas na verdade não é esse sentido. A gente tem que trazer para os dias atuais. Então, assim, se meus olhos me fazem pecar, eu tenho que desviar meu olhar do que ele me faz pecar. É nesse sentido, evitar olhar certas coisas que eu sei que vai me fazer pecar. Então, as pessoas levam muito assim a interpretação radical, a interpretação ao pé da letra, e acaba existindo grupos extremistas. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Não são todos os islâmicos, não são todos os judeus que pensam assim, não, tá? A maioria eles conseguem fazer a interpretação e trazer para os dias atuais. Mas tem um grupo extremista, como em qualquer religião, né? Então a gente não pode falar, tem gente hoje, até aqui no Brasil, né? Ah, os evangélicos ou os católicos são radicais, são intolerantes. Não, gente, não é todo mundo. Pode existir uma parcela, algum grupo radical, mas não representa todos os cristãos. Então, a gente tem que separar, senão a gente começa a ficar falando besteira, né, nas redes sociais. Já vi muita gente, até professor de universidade, falando isso. A gente tem que ter cuidado, tá? A gente não pode generalizar as coisas. Sempre tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os setores da sociedade. Tá? Então, esses são os conflitos que existem lá, como eu falei para vocês. Também, assim, um mosaico de grupos humanos, porque tem uma grande diversidade populacional. Porque lá no Oriente Médio nós vamos ter nacionalidades diversas. O que é nacionalidade? É um conceito político, né? Então, quando a pessoa tem a cidadania, vamos dizer assim, né? Tem identidades comuns, eles se reconhecem como uma nacionalidade comum, mas também eles têm o Estado organizado, possui cidadania e geralmente, né, vai correr atrás de construir o seu, buscar o seu território para construir o seu Estado e ser representado politicamente. Tá? Isso é nacionalidade. Etnia já é um grupo com características comuns, mas não necessariamente tem uma nacionalidade de acordo com aquela etnia. Tá? Por exemplo, na China tem várias etnias e a maior parte é representada pela etnia Han, que é a maioria do país. Tá? Então, também tem culturas diversas, tá, no Oriente Médio e religiões também com as suas diferenças. E a religião a gente vai estar falando de crenças e visões do mundo diferentes, com filosofias de vidas diferentes. Né? Então, falando de religião, a gente vai ter lá nessa sub-região alguns grupos politeístas, mas vão prevalecer os monoteístas. Os monoteístas são aquelas pessoas que acreditam em um único Deus. Tá? Quais são essas religiões que acreditam em um único Deus que estão presentes lá no Oriente Médio? Os islâmicos, né? Ou seja, o islamismo, também o cristianismo vai estar presente em uma minoria, vamos dizer assim, porque lá no Oriente Médio prevalece mesmo o islamismo, e o judaísmo. O judaísmo, apesar de ser uma minoria também no Oriente Médio, mas se a gente considerar só o Estado de Israel, lá nós vamos ter 70% de judeus. Né? Então, só para a gente ter uma ideia disso aí. Então, existem algumas minorias étnicas também e religiosas espalhadas pelo Oriente Médio. Tá? Os conflitos que existem em relação ao território atualmente foi porque esses territórios foram impostos pelos europeus. Foram os europeus que dividiram essa sub-região após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco-Otomano perdeu o poder nessa região. Então a França ficou com alguma região, né, que ganhou a Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido também ficou com alguma parte dessa região. Então eles começaram a colonizar, vamos dizer assim, o Oriente Médio. Por isso que tem país ali que fala inglês, tem facilidade de falar inglês, tem país que fala francês, porque esses países dominaram, os países europeus dominaram essa região durante muito tempo. Tá? Então, os conflitos que existem ali, porque essas áreas, os territórios que foram divididos, foram mal divididos, como na África também, né? Foram divididos de acordo com conceitos europeus, e não pelas etnias que viviam ali.
Então, a gente vai ter muitos conflitos ali por causa disso, tá? Nós vamos ter o predomínio, como eu falei, de árabes, da religião islâmica, né? Quem sabe, por exemplo, a religião islâmica acredita no profeta Maomé. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Nem todo islâmico ele é homem-bomba, não, tá? É um grupo extremista, como eu acabei de falar, que acaba agindo de forma radical e usando o terror para poder fazer com que a opinião pública e os países cedam os interesses dele. Aqui nessa charge você está vendo, ó, é muito interessante. Os Estados Unidos vai lá, pega o petróleo, tá vendo? Paga para a Arábia Saudita o petróleo que eles estão pegando, paga preço de banana, mas na Arábia Saudita, ó, alguém vem, dá uma parte desse dinheiro para um cara lá, militante islâmico, terrorista, vem e machuca algum americano. É o que acontece na rede de terror, né, na rede terrorista. O próprio petróleo financia o terrorismo durante muitos anos, não é de hoje não, tá? Então a gente já está partindo para o final. Eu quero comentar só sobre a questão da diversidade também entre os islâmicos. Nem todos os islâmicos, a gente acha que todo islâmico é igual. Ah, todo mundo é islâmico, todo mundo é árabe. Não, gente, ali nós temos origens diversas. Por exemplo, no Irã, a ascendência deles é dos persas, então eles vão ter uma fisionomia, uma língua diferente, né? Apesar de falarem árabe por causa da religião também, mas eles têm uma origem persa. Os turcos, mesma coisa, tem uma fisionomia, tem questões linguísticas e culturais diferentes dos árabes em si, tá? Mas como os escritos islâmicos foram escritos em árabe, geralmente os islâmicos eles aprendem o árabe para poder interpretar esses escritos, tá? O Alcorão, por exemplo. Até na África, tem muitos países do norte da África que falam árabe, né, devido a isso, porque a religião oficial é o Islã, e eles acabam tendo que aprender. É como se hoje a gente cristão tivesse que falar em grego, né, e também em hebraico para poder interpretar as escrituras. Tá? Eles fazem muito isso. Interessante que, devido a essas fronteiras mal feitas, vamos dizer assim, pelos europeus, um grupo ali ficou sem país, sem território, que são os curdos. Vocês já ouviram falar dos curdos? Os curdos, gente, eles estão aproximadamente entre 26 a 30 milhões de pessoas espalhados por países, porque eles são uma nação, tá? Eles têm características comuns, eles têm uma língua comum e religião comum, só que eles estão nessa sub-região sem Estado, sem território. Tá? Eles são muçulmanos, eles desejam formar um novo país. Se isso acontecer, se eles conseguirem, provavelmente deve se chamar Kurdistão, né? E eles estão espalhados aonde? Em áreas de fronteira entre a Turquia, o Iraque, a Síria, o Irã e a Armênia. E esses países que eu citei, os governos deles não querem perder território. E se formar um novo país para os curdos, vão perder territórios importantes, porque eles vivem nas montanhas. E essas montanhas são áreas das nascentes dos rios Tigres e Eufrates. E, por exemplo, o Iraque e o Irã não vão querer que isso aconteça, né? Nem a Turquia, porque são áreas importantes para captação de água. Também são áreas de produção de petróleo, como no norte do Iraque. Tá? Então, eles não vão querer perder esse território. Outra questão importante para a gente fechar e finalizar essa aula de hoje é sobre Israel, gente. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar muito sobre Israel. Israel dos tempos bíblicos não é esse Israel de hoje no sentido de território, tá? Esse território do Estado de Israel atual, ele foi criado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, devido ao Holocausto. Né? Lembra que muitos judeus foram assassinados por Hitler, né, pelo nazismo alemão. Então, em torno de 5, 6 milhões de judeus foram assassinados. Isso mexeu com a opinião pública e a gente sabe que tem muitos judeus que vivem nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, dos 15 milhões de judeus que existem no mundo, 6 milhões estão lá nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. Então, todas as decisões em relação a isso
os judeus americanos influenciaram as Nações Unidas, influenciaram as decisões dos Estados Unidos e conseguiram criar, junto com o apoio também da Europa e de outros países do mundo, o Estado de Israel em 1948. Tá? Só que pessoas já viviam na Palestina, já tinham tomado a Palestina, porque os judeus foram expulsos da região pelo Império Romano. Né? Então, séculos atrás, já tinham sido expulsos de lá, foram viver na Europa, na Ásia, na África. Então, agora eles retornando em 1948, tiveram que expulsar os árabes que viviam naquela região. Aí que começaram mais um conflito. Tá? Então, eles não aceitam isso, os árabes, acham que aquela região também é uma terra santa para a religião islâmica, porque Jerusalém, gente, Jerusalém é uma cidade santa para o cristianismo, porque Jesus viveu lá, ascendeu aos céus lá também, mas também é uma cidade santa para os judeus, porque lá foi construído o templo, lá onde Davi viveu, né, reinou, Salomão também. E os islâmicos também acreditam que Jerusalém é uma cidade sagrada para eles, porque eles acreditam que Maomé, quando subiu aos céus, subiu de lá, de uma rocha que hoje eles criaram, construíram na época do Império Turco Otomano, uma mesquita árabe do lado onde era o local do templo judeu. Então, até para reconstruir o templo é difícil. Por quê? Porque tem uma mesquita árabe lá. Olha só o conflito. Né? Então, gente, hoje Israel é um local isolado, mas que tem grande desenvolvimento econômico na região. A população é de maioria judaica. A economia é urbana industrial e é um país desenvolvido, considerado desenvolvido. Não é periferia, é um país centro, tá? Mas conseguiu todo esse desenvolvimento com grande apoio dos Estados Unidos, como falei, e da União Europeia, tá? Então é uma vitrine também dos Estados Unidos durante o período de Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Então, 48 já é período de Guerra Fria. Então, os Estados Unidos investiram pesado em Israel. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque primeiro eles queriam agradecer, vamos dizer assim, eles tinham favores a dever aos banqueiros judeus dos Estados Unidos, tá? E a toda a comunidade judia de lá, e também devido ao petróleo. Eles queriam um pezinho, eu quero um parceiro, eu quero algum país que seja parceiro dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. E ele sabia que os islâmicos não seriam, ok? Devido até à questão religiosa, porque os Estados Unidos é cristão, é protestante, os judeus, né, a cultura dos judeus e dos protestantes, não que são parecidas, mas os cristãos saíram do judaísmo, vamos dizer assim. Né? Jesus não era cristão, ele era judeu. Então, todo o aparato da religião cristã vem dos judeus. Né? O Velho Testamento, muitos dos aprendizados, dos ensinos vieram do Velho Testamento, só que os cristãos usam o Novo Testamento também, que os judeus não usam, não acreditam. Ok? Então é isso, gente. A gente vai fechar a aula de hoje falando sobre isso, Oriente Médio. Na semana que vem a gente vai continuar. Tem um outro capítulo falando dos conflitos, a gente vai falar do Oriente Médio, tá? Para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos hoje, tá? Então é isso que eu queria estar falando para vocês. A gente ainda vai continuar, que eu vou estar falando com vocês sobre os nossos trabalhos. E aí, pessoal? Eu ainda vou falar sobre nossos trabalhos. Mas vocês têm alguma dúvida sobre essa questão do início, falando sobre o Oriente